Estamos de volta e acesse nosso site istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o secretário da Cefaz, Dr. Afonso Lobo. Bom, se você quer comer bem e por um preço bem camarada também, e um sabor caseiro, que é o principal, Quilozito Restaurante Self-Service é a melhor opção, que fica na rua Ramos Ferreira 1945, telefone 36226017, Quilozito com mais de 32 pratos à sua escolha, além do tradicional churrasco, com carnes nobres como picanha, maminha, alcatra, carne de sol, cupim, linguiça e frango. Uma grande variedade de saladas, legumes e massas, sem falar nas especialidades da casa, que são bacalhau, pirarucu de casaca, salmão e tambaqui ao forno. Quilozito, um salão climatizado com 80 lugares para a realização do seu evento, aberto de segunda a sábado para o almoço. Rua Ramos Ferreira 1945, telefone 36226017. E eu quero mandar um grande abraço às pessoas que fazem o Quilozito acontecer. Ao grande chefe Mauzito, a Gorete, coordenadora, além da Cira, auxiliar de cozinha, ao Romeu, conhecido como Barão, grande churrasqueiro, ao auxiliar Alex, ao auxiliar de churrasqueiro, ao Douglas, que é auxiliar geral, a Marilene, cozinheira, Délia, auxiliar de cozinha, a Eliette, cozinheira, Maria das Dores, saladeira. Este é o time que nos alimenta não só de uma boa comida, mas também com o carinho, a educação e a gentileza. Parabénsito por essa equipe nota 1000. Estamos de volta, hoje direto da cachaçaria e empório do Dedé. Para você que quer ficar no conforto da sua casa ou do seu escritório, você pode usar o delivery do Dedé, 3646-6000. Você liga e pede o que você precisar, tanto da parte de restaurante como da parte de delivery. Cachaçaria do Dedé é isso e muito mais. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Afonso Lobo, secretário da Cefaz. Doutor, com esta situação econômica difícil, onde a gente percebe que o índice de inadimplência está altíssimo, a Cefaz também sofre com isso? Certamente, Edson. E nós temos adotado uma série de providências, porque quando o empresário, o contribuinte, o consumidor está em dificuldade, ele normalmente prioriza aquele que é mais efetivo na cobrança, né? Então, por isso que nós temos adotado uma série de estratégias no sentido de buscar recuperar os créditos tributários que o contribuinte se encontra inadimplente. Uma delas é que o contribuinte, quando está inadimplente, ele perde uma série de vantagens, tem dificuldade para desembaraçar a sua mercadoria, não consegue certidão, não participa de concorrências públicas, não consegue prazos para pagar seus impostos. Então tem todo esse conjunto de medidas que dificulta a vida do contribuinte. Mas mesmo assim a gente também sofre com o problema da inadimplência. Isso em época de crise, isso normalmente atinge a economia como um todo. Hoje a Cefaz o governo como um todo está pagando dentro dos prazos ou está atrasando também, a exemplo do que está acontecendo com muitas outras empresas que a gente percebe que está numa situação difícil, como por exemplo, que a gente pode citar, o Polo de Duas Rosas tem dificuldades de financiamento, que tem outras dificuldades. E o Estado, como é que está nesse sentido? Não, isso não acontece. O planejamento que nós estamos fazendo, a forma como nós estamos trabalhando é justamente para que isso não aconteça. Nós estamos procurando fazer os ajustes, adotar as providências que são necessárias para que o Estado não se torne inadimplente com seus fornecedores, atrase o pagamento dos salários. Isso absolutamente não acontece. Nós estamos, por conta disso que nós estamos procurando melhorar a eficiência da nossa receita e racionalizar o gasto para que as contas continuem
sempre de maneira equilibrada, onde nós possamos pagar os nossos fornecedores, nossos colaboradores e fazer os nossos investimentos necessários, pagar a dívida que o Estado também tem. O Estado gasta em torno de 700 a 800 milhões ano com o serviço da dívida e mais a amortização. Então, a gente cumpre rigorosamente com as nossas obrigações e é por isso que a gente se preocupa tanto em fazer o dever de casa para que não haja atrasos em compromissos. Isso é a pior coisa, é a pior sinalização que o empresário ou o Estado daria para o sistema econômico. O governo federal, qual é a participação dele financeira no nosso? Deixa eu te falar, foi muito boa a tua pergunta. Do nosso orçamento, cerca de 75% nós mesmos arrecadamos. O Estado do Amazonas, com a sua máquina arrecadadora, produz a receita, da sua receita regular, 75% é produzida pela Secretaria de Fazenda. Os 25% restantes, ou até menos, sei lá, 23%, é fruto de repasses do governo federal para o Estado. E esse é um caso na região Norte e Nordeste, computando Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o Amazonas é o único estado que tem este perfil. A maioria dos estados tem uma situação inversa, ou seja, os repasses federais são bem superiores à arrecadação própria. Tá? Bom, a gente sabe que nos outros estados nós vivemos uma situação bastante atípica. Nos outros estados, os interiores normalmente abastecem as capitais com hortifruti granjeiro, com alimento, com uma série de coisas. Aqui acontece o contrário, é Manaus que abastece os interiores. Que contribuição os interiores traz de arrecadação para o Estado? Veja bem, de acordo com o IBGE, grosso modo 80% do produto interno bruto do Estado, que é a soma das riquezas produzidas pelo Estado, 80% é gerado por Manaus. E grosso modo 20% é produzido pelo interior. Logo, o interior poderia gerar uma arrecadação da ordem de 20%, mas não é assim que funciona, porque por conta de medidas de administração tributária, o Estado retém grande parte dos seus tributos nas operações dos grandes industriais, dos grandes atacadistas, ou até na entrada quando chega de outro estado. E aí, com isso, Manaus acaba representando aí 95% da arrecadação do estado. E apenas, sei lá, 5%, de 3 a 5% do interior diretamente contribui. Gente, este é o Dr. Afonso Lobo, secretário da Fazenda, secretário da Cefaz. E se a gente sabe muitas coisas que nós não sabíamos e que vocês também, com certeza, não sabiam, a gente está passando aqui um pano. Claro que nós precisaríamos de 3 horas de programa para passar todas as informações. Mas vamos tentando aqui, dentro do possível, a gente vai ajustando, capando um bloco e emendando com o outro e a gente vai levando. Doutor, vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos em seguida.